emoção está solta no ar. Ubaitaba FM. Bom dia, tudo bom estar em sua companhia. Neste momento, passamos a apresentar mais um líder de audiência da Ubaitaba FM. No ar, programa Despertar para a Vida, do Centro Espírita Allan Kardec. Você está ouvindo programa Despertar para a Vida. Programa Despertar para a Vida, do Centro Espírita Allan Kardec. Senhores ouvintes, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Despertar para a Vida. Como de hábito, vamos fazer a nossa prece abrindo a nossa programação. E para fazer a nossa prece, Meire Magalhães. Anjo de Deus que habita o reino dos céus, abre as tuas asas. Volita sobre os nossos passos, desde a primeira estação das nossas vidas. Abre as portas para que possamos seguir um caminho de ir de encontro ao nosso destino. Favorece as nossas determinações diante das inseguranças. Sinaliza sobre a soberba do ser e a ostentação do ter, para que não nos lancemos no brilho dos fios de suas teias. Auxilia-nos na organização dos nossos pensamentos de tal forma que eles não se desalinhem e percam a direção. Sustenta nossos corações aquecidos para que nossos sentimentos não se enregalem. Capacita nossas mãos para o fazer, mantenha nossos olhos abertos e nossas escutas atentas, não exclusivamente em nossos próprios benefícios. Enxuga nossas lágrimas, se verdadeiras, conserve nosso sorriso para que as linhas dos nossos rostos se tornem mais suaves. Envolve o fruto dos seus cuidados em penas brancas e macias e nos aguarde no tempo da chegada. Abençoado seja o nosso domingo, que hoje comece cheio de recomeço e que Deus nos proporcione um dia cheio de paz, tranquilidade e sabedoria em todas as nossas decisões. Que a vida nos ensine e que Deus nos surpreenda. Que assim seja. Que assim seja. Domingo, 22 de janeiro de 2017, são 8h05. A partir de agora, está no ar o programa Despertar para a Vida, que é a extensão de todas as programações realizadas pelo Centro Espírita Allan Kardec, situado na rua Asclepíades de Almeida, 121, no centro da cidade de Ubaitaba. Nós vamos iniciar a nossa programação avisando que, mais uma vez, todas as atividades do Centro Espírita Allan Kardec estão em recesso, com exceção das atividades doutrinárias, que nesta terça-feira, dia 24, nós teremos a presença de Clésio Darlan, abordando um tema que no momento não nos foi passado, mas que com certeza são temas instigantes, porque o menino tem capacidade. Então não deixem de participar das atividades doutrinárias, que é muito interessante para todos nós. E assim,
depois do Carnaval, estaremos voltando com todas as nossas atividades. Lembrando que todas essas atividades têm o apoio cultural e exclusivo da FM Ubaitaba e FM Rio das Contas. E falando na FM Rio das Contas, nós vamos iniciar a nossa parte musical com uma canção de Varsan, e esta canção é para a dona Norma Sueli, uma das diretoras da 104.9 FM Rio das Contas. E dona Norma Sueli, nós fazemos questão de fazermos essa abordagem em relação a FM Rio das Contas, porque dona Norma Sueli tem o cuidado devido de, durante toda a semana, estar divulgando as programações do Centro Espírita Allan Kardec. Então nós devemos esse grande favor à dona Norma Sueli. E em agradecimento à dona Norma Sueli, uma canção de Varsan, Brincar de Viver, para dona Norma Sueli e todos os funcionários da FM Rio das Contas. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho, redescobrir seu lugar, pra retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender a sonhar. Você verá que é mesmo assim, a história não tem fim. Continua sempre e você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar de viver. Não esquecer, ninguém é o centro do universo. Assim é maior o prazer. Você verá que é mesmo assim, a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. Eu desejo amar todos que eu cruzar pelo meu caminho. Como sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. Vem. Você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar de viver. Não esquecer, ninguém é o centro do universo. Assim é maior o prazer.
você verá que é mesmo assim, a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim, a sua imaginação arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. E eu desejo amar todos que eu cruzar pelo meu caminho. Como sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. Vem, lá, 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 laia, lá, 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 laia. Agora é brincar de viver. Um abraço para a turma que nos ouve neste momento. Maria São Pedro Fagundes Pereira, lá no bairro São Cosme. Joana Maria Santos, Senhora Leal. Márcia Itamar Basílio, aqui em Ubaitaba. E todos os nossos irmãos que neste momento estão nos ouvindo. Vamos estudar um pouco sobre a lei de adoração do Livro dos Espíritos, do nosso irmão Allan Kardec. Lei de adoração, finalidade da adoração. Em que consiste a adoração? Consiste em elevar o pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. A adoração é um sentimento que nasce com o homem ou é fruto de algum ensinamento? A adoração é um sentimento que já nasce com o homem, assim como o sentimento da existência de Deus. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que pode protegê-lo. Existem povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Não, porque nunca existiram povos ateus. Todos compreendem que acima de tudo existe um ser supremo. Pode-se dizer que a adoração tem sua origem na lei natural? A adoração faz parte da lei natural, pois resulta de um ensinamento que já nasce com o homem. É por isso que encontramos a adoração entre todos os povos, embora manifestadas sob formas diferentes. A adoração necessita de manifestações exteriores? A verdadeira adoração está no coração. O homem deve lembrar-se de que em todas as suas ações Deus está sempre a observá-lo. A adoração exterior é útil? Sim, se não for uma adoração falsa, uma simulação. É sempre útil dar um bom exemplo. Entretanto, aqueles que o fazem de forma fingida ou por amor próprio, mas cuja conduta desmente a piedade que aparenta possuir, dão um mau exemplo. Esses fazem mais mal do que imaginam. Deus tem preferência pelos que o adoram dessa ou daquela maneira? Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Ele não gosta daqueles que usam cerimônia para adorá-lo e que não se tornam melhores com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos, filhos de Deus. Ele chama para si todos os que seguem suas leis, seja qual for a forma pela qual se manifestem. Todo aquele cuja piedade é apenas aparente é um hipócrita. Aquele cuja adoração é falsa e está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. Aquele que se envaidece por adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, ciumento, duro, implacável para com o próximo, ou apenas possui ambição pelos bens terrenos, tem a religião apenas nos lábios e não no seu coração. Deus que tudo vê dirá, aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado pelo mal que faz do que o selvagem do deserto, e será tratado com mais rigor no dia da justiça. Se ao passar um cego derrubar alguém, certamente será perdoado. Se um homem que enxerga perfeitamente fizer o mesmo,
será censurado e com razão. Portanto, não pergunte se existe uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria o mesmo que perguntar se Deus prefere ser adorado em um idioma ou em vez de outro. Eu afirmo mais uma vez, os cândidos de louvores só chegam a Deus pela porta do coração. Bom dia. Grande Itamar Basílio, uma intelectualidade na belíssima cidade de Ubaitaba. Um abraço para você, Itamar Basílio, e toda a sua família. Um abraço fraterno para você aí na ruinha, Doi, nosso querido amigo Doi. Doi, para você e sua família, mais uma canção de Vansan, Vou com Jesus. Para você, Doi, e sua esposa, Nega. Jesus, e o meu caminho é só de luz. Eu sigo em paz e deixo os males para trás. E o que me leva é muito amor no coração. Cristo é nosso amparo e proteção. Vou com Jesus, levo contente a minha cruz. Vou caminhar, se há tropeço a me emperrar em oração, peço ao Pai ajuda então. O Cristo põe o auxílio em minhas mãos. Minha vida em paz eu vou levando, e a todos sempre vou amando. Faço do perdão meu lema e não deixo de servir. Quando estou cansado de lidar, tenho sempre alguém pra me ajudar, pois não estou sozinho no meu caminhar. Vou com Jesus e sua luz. O caminho é só flores e amor, é só saber amar e perdoar, que fica tão fácil caminhar. Vou com Jesus, e o meu caminho é só de luz. Eu sigo em paz e deixo os males para trás. E o que me leva é muito amor no coração. O Cristo é nosso amparo e proteção. Vou com Jesus, levo contente a minha cruz. Vou caminhar, se há tropeço a me emperrar em oração, peço ao Pai ajuda então. O Cristo põe o auxílio em minhas mãos. Minha vida em paz eu vou levando, e a todos sempre vou amando. Faço do perdão meu lema e não deixo de servir. Quando estou cansado de lidar, tenho sempre alguém pra me ajudar, pois não estou sozinho no meu caminhar. Vou com Jesus e sua luz. O caminho é só flores e amor, é só saber amar e perdoar, e fica tão fácil caminhar. Vou com Jesus e fica tão fácil caminhar. Só com Jesus e fica tão fácil caminhar. Abraços fraternos para Timóteo e Jussi, Maria Lúcia e Jeane, no loteamento Rio das Contas. Irritava-te ainda hoje, no justo momento da caridade, e pensavas contigo mesmo: valerá suportar o bile do companheiro encolerizado, desculpar os insultos da ignorância, sofrer sem revolta os golpes da violência e ajudar aos que me incomodam em via pública? Refletias a extensão do mal e confiavas-te
ao desespero. Entretanto, não se pode julgar o campo pelo talo da erva, nem avaliar espiritualmente a multidão pelo movimento da praça. O amigo que te oferece o semblante áspero guarda provavelmente um espinho de aflição a espicaçar-lhe o peito. A pessoa que te injuria talvez padeça lastimável cegueira. A mão que te fere expõe o próprio desequilíbrio, e estes rostos ulcerados que te pedem consolo trazem também consigo um coração suspirando por Deus. Deixa que a bondade se externe por ti, estendendo a fonte da esperança e a melodia da bênção. Silencia a palavra cadente e apaga todo impulso da crueldade. Ergue ainda hoje os que caíram. Amanhã é provável necessites escudar-te naquele que levantas. Reflitamos no eterno amigo que passou na terra, compreendendo e servindo sem descrer do amor, embora sozinho nos supremos testemunhos da própria fé. Ampara, alivia, ilumina e socorre sempre. Todo auxílio na obra do bem é uma prece silenciosa, e toda vez que auxilias, o anjo da caridade está perto, orando também por ti. Mei Mei. Para Ademir Mota, em Minas Gerais, de Vassan, tudo é do Pai. Um abraço fraterno para você, Ademir, toda a sua família. Muita paz, muita luz. Tudo é do Pai. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. Pouco a pouco devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe, da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. Pouco a pouco devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe, da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória, é dele
dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Às vezes, as aparências impressionam mais que a realidade. Nicolau Maquiavel. Lamentavelmente, por conta de observação, nós valorizamos mais a aparência, esquecendo do conteúdo, do fundo, esquecendo da essência, e geralmente nos damos muito mal com essa forma de observarmos e aceitar os seres e as coisas. Grande Maquiavel. E uma belíssima mensagem também para uma reflexão nossa. Um abraço fraterno para você aí, Edinaldo Arcanjo. Edinaldo Arcanjo e toda a sua família e amigos, inclusive o companheiro e amigo locutor radialista, que é nosso amigo e amigo de Edinaldo Arcanjo. Quando você, Edinaldo, encontrar com Alambique, diz que eu mandei um abraço, caso ele não esteja nos ouvindo neste momento. E para vocês, Paciência, de Nando Cordel. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, a caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é mais fácil, mas existe uma mais penosa e consequentemente mais meritória, que é de perdoar o que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência todo dia, toda hora. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compreensões que obtemos. Pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, e o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que para a terra. Coragem, amigo, Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado, de fortalecer-vos para o futuro, para o futuro. Sede, pois, paciente, sede, pois, cristão, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, paciente,
Sede, pois, cristão, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores, e o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que para a terra. Coragem, amigo, Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro, para o futuro. Sede, pois, paciente, sede, pois, cristão, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, paciente, sede, pois, cristão, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, paciente, sede, pois, cristão, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, paciente, sede, pois, cristão, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, paciente, sede, pois, cristão, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, paciente, sede, pois, cristão, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Mais um ensinamento do Livro dos Espíritos do nosso irmão Allan Kardec. Pergunta: por que a criança chora ao nascer? Respondendo: para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados físicos que lhes são necessários. Se as primeiras manifestações fossem de alegria, quando a criança ainda não sabe falar, haveria pouca preocupação com os cuidados que lhes são indispensáveis. A sabedoria de Deus deve ser admirada, pois ela se manifesta em toda parte. Por que o indivíduo modifica seu caráter ao sair da adolescência? Ao sair da adolescência, o espírito retoma a sua natureza e se mostra tal como era. Os homens não conhecem os segredos que a inocência das crianças esconde. Não sabem o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Entretanto, amam, as acariciam como se fosse um pedaço deles mesmos. O amor que uma mãe sente pelos seus filhos é considerado o maior amor que um pode ter por outro ser. Vou explicar de onde vem essa doce afeição, essa terna vontade que até mesmo os estranhos sentem pelas crianças. As crianças são seres que Deus envia para uma nova existência. Para que não sofra com excesso de severidade, Ele lhes concede a aparência da inocência. Mesmo a criança má por natureza terá suas faltas encobertas pela inconsciência de seus atos. Essa inocência não constitui uma superioridade real sobre aquilo que o espírito era antes. A inocência é a imagem daquilo que ele deveria ser, e se ainda não o é, a culpa recai sobre ele. Mas não é somente pelas crianças que Deus dá o aspecto da inocência. É também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. Esse amor seria muito enfraquecido pela presença de um caráter agressivo e ríspido. Ao passo que, acreditando que seus filhos são bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e lhe dispensam todo o cuidado. Quando os filhos não necessitam mais dessa assistência que lhes foi dispensada durante 15 ou 20 anos, o caráter real e individual do espírito ressurge com toda a sua plenitude. Esse caráter se conserva bom se o espírito já era bom, mas sempre sobressairão os caráteres que estavam escondidos na primeira infância. Observe que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem um coração puro, a explicação é fácil de ser compreendida. Reflita sobre o seguinte:
O espírito da criança que nasce pode vir de um mundo onde os hábitos são totalmente diferentes dos hábitos humanos. Como querer que essa nova criatura que vem com paixões, inclinações e gostos inteiramente opostos permaneça entre os homens? Como querer que ele se incorpore ao ambiente terrestre se não for como Deus quer, ou seja, passando pela fase da infância? Nessa idade se confunde todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados por essa infinidade de mundos nos quais se desenvolvem as criaturas. O próprio homem, ao desencarnar, também vai se encontrar numa espécie de infância, vivendo entre novos irmãos, e nessa nova existência extraterrena também vai desconhecer os hábitos, os costumes e as relações desse mundo ainda novo para ele. Terá dificuldade com uma linguagem que não será mais habituada a falar, linguagem mais vivaz do que é atualmente o seu próprio pensamento. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos reencarnam para se aperfeiçoar e se melhorar. A fragilidade da infância os torna acessíveis aos conselhos daquele que deve fazê-los progredir. É nessa fase que podem reformar seu caráter e reprimir suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Assim, a infância não é apenas útil, necessária e indispensável, mas também é uma consequência natural das leis de Deus, estabeleceu e que regem o universo. Ao ouvir esta belíssima mensagem, nos faz refletir em relação ao tamanho, à grandiosidade deste engenheiro e arquiteto do universo, que é Deus, nosso Pai, que pensa em todos os detalhes esses que nos auxiliarão na nossa jornada evolutiva de retorno aos seus braços. Belíssima mensagem, Dona Terezinha. Nós vamos lembrar mais uma vez aqui de Alambique, nosso querido amigo locutor. O tão aguardado procedimento cirúrgico vai acontecer e Alambique está muito tranquilo e na expectativa, ele está muito alegre, satisfeito, e nós aqui, Alambique, também estamos, e estamos implorando das forças supremas do espaço, do Deus de bondade, do Mestre Jesus, que tudo dê certo e que você encontre mesmo a resolução deste problema que você já passa por algum tempo. Esse problema com certeza já está chegando ao fim. Que você tenha sucesso, Alambique. O Óbolo da Viúva. Esta canção é de Nando Cordel. É para você, Alambique, e toda a sua família. Sentado defronte do gasofilácio, observava ele o povo deitar o dinheiro, e muitos que eram ricos deitavam com mão larga, e tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas. Que importava R$1, e convocando seus discípulos, lhe disse com sabedoria: na verdade vos digo, quem mais deitou foi essa pobre viúva, do que todos os outros que deitaram no gasofilácio, porque todos os outros deitaram do que tinha na sua abundância. Porém essa viúva deitou da sua indigência o que tinha, e
que lhe restava para o seu sustento. Veja com carinho o que diz essa lição. Quando for doar, examine o coração. Veja com carinho o que diz essa lição. Quando for doar, examine o coração. Deitaram no gasofilácio, porque todos os outros deitaram do que tinha na sua abundância. Porém essa viúva deitou da sua indigência o que tinha, e tudo que lhe restava para o seu sustento. Veja com carinho o que diz essa lição. Quando for doar, examine o coração. Veja com carinho o que diz essa lição. Quando for doar, examine o coração. Veja com carinho o que diz essa lição. Quando for doar, examine o coração. Veja com carinho o que diz essa lição. Quando for doar, examine o coração. Alguém que feriu você, alguém lhe dilapidou patrimônios ou direitos adquiridos, não se irrite. Concentre as energias de quem dispõe na reconstrução dos próprios recursos e observará o refacimento em mais alto nível de todos os bens que lhe parecem perdidos. Deus trabalha no íntimo da vida, em silêncio, em paz. Observe. A árvore que passou pela poda é aquela que oferece mais frutos. Palavras de André Luiz. É isso aí, grande André Luiz. Grande Anderson também. Um abraço fraterno para você, Anderson, e toda a sua família. Um abraço fraterno para Carlos Alberto Carneiro da Silva, Dona Gene, Suca Carneiro e toda a sua família. Família, célula mãe da sociedade. Um abraço fraterno para Zilmero Feliciano, o homem de bem. Esta canção é de Nando Cordel. Aproveitando a oportunidade, quero dedicá-la a meus companheiros de atividade aqui na rádio, Dona Terezinha Gomes, Dona Meire, Jurema e Dina, que não estão presentes. E lembrando também de Patrícia, que já esteve aqui, o homem de bem de Nando Cordel. verdadeiro
pratica a lei de amor, de justiça e caridade, de pureza e de bondade, interroga a consciência se essa lei já violou. Não comete o mal, tem fé em Deus e na bondade, sabe que nada acontece sem a sua permissão. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima desses bens só temporais. Quando nas dores da vida e nas decepções aceita sem murmurar, porque são provas ou expiações. Encontra benefícios nos serviços que prestam, nas lágrimas que secam e nas consolações. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si, antes dos seus. É bom, benevolente, humano e muito mais. Nem de raça, nem de crença, distinção ele não faz. Respeita todas as convicções. A caridade sempre é seu guia. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa todo dia. É indulgente com as fraquezas alheias. Não procura defeitos nos outros. Estuda suas próprias imperfeições. Trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidece com a sorte ou com os dons pessoais. Usa, mas não abusa dos bens materiais. Se tem alguns dependentes nas relações sociais, trata com benevolência e muita paz. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. O homem de bem, o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. Vigia o que falas. A tua boca é um canal que obedece cegamente à tua mente. Se as tuas ideias forem negativas, rolarão como pensamentos malfeitores na tua fala, e esta corromperá aqueles que te ouvem. És responsável pelo que dizes aos ouvidos dos teus companheiros.
Veja o que conversa com teus irmãos, presta bem atenção à formação das tuas ideias e disciplinas, tuas emoções, para que não venham a cair na tentação do mal, que sempre espreita a coletividade. Vigia constantemente teus pensamentos e não te esqueça de fazer o mesmo com o que falas. Deixa vicejar o amor em teu coração e alimenta esse princípio divino em tua vida, para que a tua paz seja duradoura. Se ainda não tens a consciência exata dos valores dos teus pensamentos e das reações deles sobre os outros, passa a observar de agora em diante, pois a melhor escola é a observação pessoal, sem a crítica que pode levar ao desespero. A tua palavra é uma semente vicejante, onde cai e pode germinar com traços do teu compromisso, e mais tarde poderá alterar a tua conduta e te forçar a responder por ela, colhendo os frutos do que plantaste. Porém, se ela é educada e instruída, se está moldada aos ensinamentos de Jesus, essa semente mais viva te ajudará a construir a tua própria felicidade. Deves zelar pelas tuas palavras, mas cuidar também do que ouves dos outros. A influência danosa pode perturbar nossa conduta. Se já abriste as pontas do teu entendimento em busca do aprendizado, não percas a oportunidade de seres útil a ti mesmo, criando condições e enaltecendo o bem no silêncio dos teus próprios sentimentos. Educar-se é analisar a própria vida, selecionar pensamento, palavras e ações ante os que nos cercam. Esteja sempre atento aos acontecimentos e saberá comportar-te diante de tudo sem nada menosprezares. Se o teu irmão aparecer frente a ti, envergando a cruz de duras provações, não te deixe influenciar pela viciação dos erros que o carrega. Ajuda-o a melhorar a sua conduta, a desfazer-se das ideias desfavoráveis ao bem comum. Precaver-se neste momento é manter o que já conquistasse na área do equilíbrio e da paz da consciência. Faz a tua parte que Deus nunca te esquecerá. Desliga-te do mal e deixa a luz do bem clarear o teu caminho, que por onde passares estarás sempre ajudando aqueles que transitarem por ali. Confia em Deus e em ti mesmo, desde que esteja seguro dos teus próprios atos. Muito bom dia, um alô e um abraço para a Dina, Jurema, Arlete Guedes, China do Reg, no bairro da Conceição, Socorro, Reúne Leal, muita paz para todos e muito bom dia. Avisar que na próxima terça-feira, dia 24, nós teremos um encontro com Clésio Darlan no salão de conferências do Centro Espírita Allan Kardec. Vamos lembrar aqui que a menina Jaqueline já está presente no estúdio. É ela que, dentro de alguns momentos, irá apresentar o programa No Balanço da Onda. É isso aí, Jaqueline. Estamos chegando ao final da nossa programação e nós vamos dedicar todas as vibrações de equilíbrio, de paz, de tranquilidade, de bem-estar e, acima de tudo, de confiança no Ser Supremo, Deus, nosso Pai de bondade, a Alambique, nosso querido amigo Alambique, que está aguardando aí um procedimento cirúrgico, que essas vibrações de equilíbrio cheguem até este menino. E vamos lembrar também que não só somos nós que fazemos esse programa, que mobilizamos com os nossos pensamentos essas energias superiores. Vamos lembrar aqui que vocês, nossos ouvintes, com a paciência e a dedicação que vocês têm, a boa vontade de ouvir a nossa programação, vocês também vibram, produzindo essas mesmas energias, fazendo este mesmo contato com o Ser Supremo. Então vocês, meus queridos amigos ouvintes, também são parte de toda essa grandiosa programação, essa programação universal que está mobilizando as energias supremas para o auxílio mútuo, o nosso auxílio e o auxílio daqueles que estão próximos de nós. Então, assim, nós vamos finalizando a nossa atividade. São 8h56. Nós estamos lembrando aqui também, em nome da
direção do Centro Espírita Allan Kardec, na pessoa de Dona Terezinha Gomes, de agradecer a todos vocês ouvintes e agradecer em especial a Zilmério Feliciano, a Clésio Darlan, e agradecimento à direção da 87.9, que nos dá a oportunidade de realizar esta atividade, e agradecer também à direção da 104.9, Dona Norma Sueli, que também nos auxilia divulgando as nossas programações mensais. Agradecimento especial à minha mãe, que está na sintonia, não perde uma programação, e ela que nos dá suporte, me dá suporte para dar continuidade a esta belíssima atividade que eu faço com tanto carinho, tanta dedicação e com tanta emoção. Agradecer também a Leda, nossa querida amiga Cirleide, e toda a sua família, que também curtem a nossa programação. E assim nós vamos finalizando a nossa atividade com a leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a concepção do mundo espiritual superior. E para fazer a leitura do Evangelho, Meire Magalhães. No capítulo 21 do Evangelho de Jesus Cristo, na luz do Espiritismo, nós vamos falar: haverá falsos cristos e falsos profetas. Então hoje o tema de hoje é conhecer a árvore pelos seus frutos, pela instrução dos Espíritos. A árvore que produz maus frutos não é boa. A árvore que produz bons frutos não é má. Assim, cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Não se colhe figos dos espinheiros, nem cachos de uva dos abrolhos. O homem de bem tira coisas boas do seu coração, e o homem mau tira coisas ruins do seu coração, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Também nós, no item 2, Jesus recomendou: guardem-se dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelha e que, por dentro, são lobos que roubam. Vocês os reconhecerão por seus atos. Por acaso, se pode colher uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é mau produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins, e uma árvore má não podem produzir frutos bons. Todas as árvores que não produzem bons frutos serão cortadas e lançadas ao fogo. Você a reconhecerão pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. No terceiro item nos diz: Jesus disse: tome cuidado para não serem enganados, pois vários serão em meu nome dizendo: sou Cristo, e enganarão muita gente. Vários falsos profetas se levantarão e enganarão muitas pessoas. E a caridade em muitos se esfriará, porque a injustiça se multiplicará. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. Então, se alguém disser: o Cristo está aqui ou está ali, não acredite, pois irão se levantar falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Mateus, capítulo 24, versículo 4 a 5, 11 a 13, 23 a 24. E Marcos, capítulo 13, versículo de 5 a 6, de 21 a 22. No item 4, nós falamos da missão dos profetas. É comum
atribuía aos profetas o dom de revelar o futuro e, por isto, a palavra profecia e predição tornam-se sinônimos. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado mais amplo. Os profetas são seres enviados por Deus, com a missão de instruir os homens e de revelar a eles as verdades do mundo espiritual. Assim, um homem pode ser profeta sem fazer profecias. E esse era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, quando Jesus foi levado à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões que ali estavam reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza e diz quem foi que lhe bateu. Entretanto, existiram profetas que previam o futuro por intuição ou por revelação dos espíritos superiores, com a finalidade de prevenir os homens. Como suas previsões aconteceram, o dom de adivinhar o futuro foi considerado como sendo um dos atributos que os profetas precisam possuir. Continuemos na sintonia, vibrando neste clima de tranquilidade, para então assim direcionarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, através da prece que será proferida por Dona Terezinha Gomes. Neste momento vamos parar um pouquinho, elevar os nossos pensamentos a Deus e nos envolver neste clima de paz e de harmonia. Queremos envolver a nossa vibração deste momento, o nosso irmão Gustavo Souza Monteiro, que ontem submeteu uma cirurgia em São Paulo, mas que está tudo bem. Ele e toda a sua família, nós desejamos muita paz e equilíbrio. E também para a nossa irmã Zuleika Andrade, Suzana Maria Santos, e também o nosso irmão Alambi, que também está prestes a fazer uma cirurgia também, que os espíritos amigos, médicos e enfermeiros do espaço, juntamente com Jesus, com Deus, nosso Pai, o envolva e que dê tudo certo, tendo todo o êxito possível. Prece por luz. Senhor, clareia-nos o entendimento a fim de que conhecemos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faz-nos esta concessão mais particularmente para descobrirmos sem enganos onde as estradas mais retas que nos conduzem à integração com seus propósitos. Alteia-nos o pensamento não somente para identificarmos a essência do nosso próprio desejo, mas sobretudo para que aprendamos a saber quais os planos que traçaste em nosso respeito. Ilumina-nos a memória não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajudamos a aceitá-los com concessão, sem exigir-lhe espetáculo de grandeza e impostos de reconhecimento. Amplia-nos, Senhor, a visão para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de nos auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criatura que nos confiaste ao amor, para que venhamos encaminhar na direção do bem. Ensina-nos, Senhor, a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua de infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Que assim seja, do nosso irmão Emmanuel. Que assim seja. Muita paz para todos, muita luz, e até a próxima semana, se assim o Pai Supremo nos permitir. Acabamos de apresentar
Programa Despertar para a Vida, do Centro Espírita Allan Kardec.